Como faz falta um bom filme de terror, e eu já sentia falta há muito tempo, inclusive com dificuldade para trazer crítica para vocês aqui. Só que o filme que eu vi hoje, com toda certeza marcou 2025, com cenas que vão ficar memoráveis mais uma vez, trazidas por dois irmãos que sabem bem dirigir cenas tensas e cenas que fazem você ficar com o seu estômago revirado. Mas fora essas cenas espetaculares, será que esse terror consegue assombrar também? Vou contar pra vocês o que eu achei sobre esse filme, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que adora um bom filme de terror. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Se você não conhece por aqui, se inscreva, você é muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre a crítica de um filme chamado Bring Her Back, ou Traga-a de Volta. Filme esse que é dirigido por Danny e Michael Philippou, que também dirigiram outro filme bem famoso que é o Talk to Me. Eram dois youtubers, dois irmãos que tinham um canal aqui nessa mesma plataforma e resolveram criar esse filme com baixíssimo orçamento. Tiveram um sucesso estrondoso e chegam com esse segundo filme quase na mesma vertente. Mas aqui a gente vai conhecer os irmãos Andy e Piper. Piper, que é uma menina bem jovem, deve ter uns 7 anos, ali 8 anos, e tem deficiência visual. E o seu irmão, que é extremamente apegado com ela, um rapaz de 17 anos já. E a gente conhece eles em meio a uma tragédia, com o falecimento do pai deles ali no box do banheiro, uma cena que deixa as duas crianças traumatizadas e mais traumatizadas ainda pelo que elas terão que passar depois disso. Afinal, elas vão precisar passar pelo processo de adoção, a adoção de menor. E eis que eles conseguem juntos ser adotados pela Laura, que é uma mulher que tinha uma filha no passado e que faleceu, então ela aceita muito bem, recepciona muito bem a Piper, por mais que ela não quisesse ficar ali com seu irmão maior, mas mesmo assim ela acaba aceitando. E a gente vê então esses dois irmãos indo para essa casa de acolhimento, essa nova casa, esse novo lar. E isso por pouco tempo, pelo menos é os planos do Andy, que ele quer ali completar 18 anos há 3 meses e adotar a irmã dele para que eles vivam ali tranquilos, longe de todo o trauma que eles passaram. Mas eles ficam ali por esse meio tempo. E a gente conhece um quarto personagem que é outro garoto, também pequenininho, da Piper ali, que é o Oliver. Um menininho bem estranho ali, que não conversa com ninguém, que claramente tem um problema de sociabilização. Ele quase, na maioria das vezes, fica trancado em um quarto, então eles não têm muito convívio com essa criança. Tudo parece tranquilo nessa nova casa, inclusive eles se sentem acolhidos de primeira mão, só que conforme o filme vai passando, algumas coisas muito estranhas naquela casa faz com que eles acabem não se sentindo acolhidos e percebam que talvez eles não estejam ali por acaso. É aí que a gente vai entrar num filme de terror bem pesado, afinal tem sim um motivo deles estarem naquela casa, e esse motivo talvez assombre você, principalmente se você resolver assistir esse filme à noite. Eu assisti o Fale Comigo nos cinemas, lembro que foi um filme de terror que estava sendo muito bem comentado, e teve algumas cenas que eu fiquei extremamente assustado. Tem toda essa coisa meio mística de falar com os mortos, tem até a própria mão ali que eles seguram no Fale Comigo, que vira um objeto cênico, que é muito assustador. E aqui nesse segundo filme a gente continua nessa mesma vertente, então dá pra ver que esses irmãos gostam de trabalhar com esse terror mais sobrenatural. E uma coisa que eu acho muito autêntico, tanto no primeiro filme quanto nesse, é essa identidade visual de contar uma história que parece para nós que é algo que a gente não deveria saber. Então é quase como se você estivesse encontrando uma fita ali que você assistisse algo e esse algo não fosse para você ver, fosse algo meio proibido. Então dá aquela sensação ruim assim a todo momento no filme, assim como eu senti no Fale Comigo. Então ele traz essa identidade. E outra coisa muito importante para a identidade desse filme e também do primeiro, Fale Comigo, é que a escolha dos elencos são feitas de maneira perfeita aqui. Então todos os personagens que estão inseridos nessa história conseguem carregar o peso dessa trama e não é um peso pequeno. Então eu vou até deixar uma foto aí com todo o elenco, que eu vou falar para vocês o nome deles para vocês entenderem como eles são especiais e como eles trouxeram mesmo os personagens para o filme. Primeiro tem o Billy Barrott, que é o Andy, que é esse irmão mais velho, então ele consegue trazer esse amor que ele sente pela sua irmãzinha, que é muito importante para o desenvolvimento dessa trama. A Sally Hawkins, que faz
a mãe ali que vai adotar essas crianças, que é uma mulher que tem uma dualidade muito explícita no seu rosto. Então tem horas que a gente vê ela como uma mulher tranquila, querida, amistosa, e de uma hora para outra ela fica dissimulada e aparenta que ela está escondendo alguma coisa ou que ela tem algum objetivo terciário. Isso é muito importante para esse filme, e essa atriz, inclusive, ela fez A Forma da Água e diversos outros filmes. Então ela é uma atriz que já tem experiência, ao contrário de todo o outro elenco que eu vou falar para vocês. A Sora Wong, que é essa menininha, a Piper, ela também é muito importante para essa narrativa. Foi muito bom ter escalado ela consegue trazer o peso da sua personagem. Afinal, a gente vê uma criança enlutada com a morte do seu pai, tendo que cuidar do seu irmão também, e não consegue lidar tão bem com esse falecimento quanto ela lida de uma maneira até mesmo mais madura. Então ela, além de ser uma criança que quer ser apenas uma criança, viver, se divertir, ser amada, isso a gente consegue ver diversas vezes, ela também traz essa força da personagem, que é o amparo do próprio irmão, que é muito mais velho. E a gente tem também aqui um personagem muito importante, que é o Jonah Rayne-Phillips, que é o menininho que fez o Oliver, que é um dos personagens principais dessa história. E aqui, esse menino, inclusive eu vi que ele fez apenas outro filme que não teve muita relevância, mas esse filme aqui, com toda certeza, é aquele tipo de papel que marca a carreira de um ator, porque ele conseguiu segurar esse personagem, conseguiu fazer com que a gente sentisse essa tensão, essa dubiedade de você não saber se a gente está vendo uma criança com problemas psicológicos ou se há algo mais ali, e até os momentos onde o filme vai para o terror de fato, ele consegue ainda segurar, claro que com uma equipe de maquiagem ali em cima, para deixar essa criança muito mais assustadora em tela. Não vou dar spoiler para vocês nesse sentido. Sobre o filme, muitas pessoas falaram que ele seria a continuação do Fale Comigo. Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que eles orbitem ali na mesma atmosfera, talvez até mesmo no mesmo universo, que essa questão do limbo entre os mortos e vivos, ainda assim são histórias completamente diferentes. Aqui não tem esse misticismo da mão, não tem nem mesmo o tabuleiro Ouija, são outras coisas que vão rolar aqui, mas ainda tem fortíssimos elementos sobrenaturais. E mesmo assim, nesse segundo filme, eu acho que ele consegue ser um pouco mais pesado do que o filme anterior, pelo menos pra mim. Eu me senti em alguns momentos pesado vendo toda essa trama. Assisti com a minha mãe, então tinha gente ali na cozinha andando o tempo todo, mas mesmo assim eu consegui sentir essa potência. Acredito que se eu visse no cinema ou se eu assistisse sozinho ali no fone de ouvido, no escuro ali da minha sala, eu ficaria muito mais impactado, porque é um filme assim que tem uma carga. E esse filme, para além do terror, assim como no primeiro, vai falar sobre diversas coisas nas entrelinhas. Então ele vai falar sobre a questão do luto, sobre como a gente tem formas diferentes de processar essa dor. Vai falar também sobre a maternidade, sobre amor materno, sobre limites que esse amor pode ser identificado. Então é um filme que ele vai ter alguns debates, claro que não muito aprofundados, então não vai buscando um filme filosófico, mas ainda assim ele tem um texto ali que é inteligente, não é apenas um texto de terror. Então agora sim, finalizo indicando demais esse filme. Você precisa assistir, é um terror que vale a pena e eu tô muito ansioso para saber qual foi a sua opinião. Gostou mais do primeiro filme, do Talk to Me? Gostou mais desse? Me conta. Ou se você gostou dos dois, ou se você não gostou de nenhum também, sem nenhum problema. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui e espero aí que nas próximas semanas eu também traga filmes ótimos de terror, assim como eu trouxe dessa vez.